Graças a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já sentiu aquele incômodo no coração ao ver alguém conquistando algo que você deseja? Já se perguntou por que a inveja pode ser tão destrutiva? A palavra de Deus nos ensina que a inveja corrói a alma e nos afasta da vontade do Senhor. Em Provérbios 14, versículo 30, a Bíblia diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Hoje vamos refletir sobre como a inveja pode nos afastar de Deus e como podemos vencê-la com amor e gratidão. Fique comigo até o final desse vídeo, porque Deus tem uma mensagem especial para o seu coração. Graças a Deus. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho a certeza que será a bênção de Deus na sua vida. Amém? Estaremos falando sobre a inveja. Diga glória a Deus. Estaremos aprendendo o que devemos fazer quando nós somos invejados e o que devemos fazer se porventura sentimos esse sentimento no nosso coração. Essa é a 12ª oração das causas impossíveis. Estamos nessa fé até o dia 21 de março, então entre conosco nessa mesma fé, porque Deus fará o impossível acontecer. A Bíblia diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E eu creio sim, que através dessa campanha Deus vai realizar o impossível na sua vida. Amém? Já deixa preparado o seu copo com água, tá bom? Daqui a pouquinho estaremos orando, consagrando a Deus também o copo com água. Eu creio que você vai tomar dessa água consagrada e eu creio que Deus vai operar também em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos nessa fé, porque eu creio nos milagres de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Eu sou o pastor Clériston, todos os dias estou aqui com uma oração, com uma palavra, e eu convido a você que é novo no canal a se inscrever no canal. Inscreva-se, deixa o like, deixa o seu comentário. Vamos na fé, porque Jesus, Ele é conosco. Vamos então para a palavra de hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. A Bíblia, ela fala diversas passagens sobre a inveja. A Bíblia vai falar que Caim, ele se levantou contra o seu irmão por causa da inveja. A Bíblia fala que os dois levaram uma oferta para Deus. De uma Deus se agradou e de outra Deus não se agradou. A Bíblia fala então que por inveja Caim, ele se levantou contra o seu irmão. E tem várias passagens na Bíblia que fala sobre a inveja. E nós estaremos vendo sobre Daniel, porque Daniel também ele sofreu, ele enfrentou muitas invejas. Porque uma pessoa que tem a presença de Deus, aonde ela toca, Deus abençoa. Aonde ela vai, Deus prospera. E às vezes quando a pessoa está sendo abençoada, é aí que os outros crescem mais o olho ainda com inveja, o mal olhar. Então, vamos para a palavra de hoje em nome de Jesus. Livro de Daniel, capítulo 6, no versículo 3 diz assim: então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Amém? E graças a Deus. Olha só que interessante essa palavra. Aqui a Bíblia vai falar que o rei Dário, ele tinha 3 presidentes. E um desses presidentes era Daniel. Só que nós acabamos de ler que a Bíblia disse que Daniel, ele se destacou entre esses 3 presidentes. Daniel se destacou. E a Bíblia vai falar o porquê que ele se destacou.
porque na vida de Daniel existia um espírito excelente. Em outras palavras, a presença do nosso Deus. Daniel, ele tinha na sua vida a presença de Deus. E quem tem a presença de Deus na sua vida, ela acaba também se destacando. Porque aonde ela toca, aonde ela vai, Deus prospera, Deus abençoa. Há uns dias atrás nós falávamos de Jó. Jó também era assim. A Bíblia fala que aonde Jó tocava, Deus prosperava. Aonde Jó entrava, Deus operava. E com Daniel era do mesmo jeito. Por isso Daniel começou a se destacar. Por isso Daniel começou a crescer. Porque nele havia a presença de Deus. E quando uma pessoa começa a se destacar, pode ser em qualquer lugar que a pessoa estiver. Seja no trabalho, seja com a família, seja na igreja, qualquer lugar que a pessoa for, se ela se destacar, vai aparecer pessoas para olhar com más olhos. Vai aparecer pessoas com inveja. E foi o que aconteceu com Daniel. Daniel começou a crescer, começou a se destacar. A Bíblia diz que o rei, ele pensava em estabelecer Daniel, honrar, abençoar. Só que aí aqueles dois presidentes, eles começam a armar para querer destruir Daniel. Olha o poder da inveja. A Bíblia fala que eles começaram a observar tudo que Daniel fazia, para ver se encontrava algum erro. Só que um conversou com o outro depois de alguns dias observando Daniel, e eles falaram: não encontramos nenhum erro nesse homem. Aí um deles vira e diz o seguinte: nós só vamos conseguir acabar com ele na lei do seu Deus. E eles observaram que todos os dias Daniel fazia 3 orações por dia. O que aqueles homens fazem? Eles vão até o rei e falam para o rei: faz um decreto de que todo homem, durante 30 dias, que fizer algum pedido para Deus ou para algum outro rei que não seja o Senhor, que esse homem seja lançado na cova dos leões. E a Bíblia fala que quando o rei Dário ouviu essa proposta, ele assinou lá o decreto. Só que quando Daniel ficou sabendo que ele não poderia mais orar, que se ele tivesse que pedir alguma coisa teria que ser para o rei Dário, olha só o que a Bíblia diz que ele fez. Eu queria ler com vocês. Versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém? Olha que interessante. Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, a Bíblia fala que ele foi para sua casa e ele continuou a sua rotina normalmente. A Bíblia fala que ele foi orar na janela. A janela estava aberta para o lado de Jerusalém. Daniel orava de manhã, de tarde e de noite. 3 vezes por dia, Daniel fazia sua oração. A Bíblia fala que ele dava graças diante de Deus. Ele agradecia ao Senhor. E no final, a Bíblia diz: como costumava fazer. Então Daniel já tinha um costume de orar. Daniel já tinha o costume de buscar a Deus 3 vezes por dia. E para você ter a presença de Deus na sua vida, você precisa buscar, você precisa falar com Deus, você precisa ir até o Senhor. Daniel, ele não deixou de orar por causa do decreto do rei. Daniel sabia que se ele orasse, ele seria lançado na cova dos leões. Mas mesmo assim ele não parou. Mesmo assim ele continuou orando. Porque Daniel, ele colocava Deus em primeiro lugar. Daniel não deixou que ninguém
atrapalhasse a sua aliança com Deus. A Bíblia fala que aqueles outros presidentes tiveram inveja de Daniel, mas Daniel permaneceu fiel a Deus. E aí a Bíblia vai falar que aqueles outros presidentes foram até a casa de Daniel para ver se ele iria orar. Quando eles chegaram lá, Daniel estava assim, de joelhos, orando, falando com Deus. O que aqueles presidentes fizeram? Voltaram correndo até o rei e disseram, aquele Daniel, aquele outro presidente, ele não faz caso nenhum do teu decreto, porque todos os dias, 3 vezes ele faz a sua oração. Ele pede para Deus. Quando o rei ouve que Daniel estava orando e pedindo a Deus, o rei manda chamar Daniel. Daniel se apresenta diante do rei e aqueles homens começam a acusar. E então no final nós conhecemos a história. Daniel é lançado na cova dos leões. Daniel é lançado na cova dos leões simplesmente por orar e buscar a Deus. Mas ele foi lançado ali por causa de uma coisa, a inveja daqueles homens. Daniel começou a crescer, começou a se destacar e aqueles outros presidentes pensaram, nós temos que acabar com ele, nós temos que parar esse homem, senão ele vai ficar maior do que nós. Eles foram lá e armaram isso. Só que é interessante que a Bíblia vai falar que Daniel caiu no meio dos leões, mas a Bíblia diz que nenhum dos leões tocou em Daniel. E por que não tocou? Porque Deus não permitiu, porque Deus estava lá com Daniel. Deus não ia deixar essa injustiça acontecer. Daniel ser lançado na cova dos leões injustamente e perder a sua vida, Deus não ia permitir. A Bíblia vai falar que Daniel saiu da cova dos leões sem nenhum dano, sem nenhum. E o que aconteceu, pastor, com aqueles homens que acusaram Daniel? Que aqueles homens que invejaram Daniel, a Bíblia vai falar que o rei mandou chamar um por um deles e lançou aqueles homens na cova dos leões, no mesmo lugar que Daniel tinha caído. Só que a Bíblia vai falar que quando aqueles homens estavam caindo na cova dos leões, eles não chegaram nem tocar no chão, no solo. Os leões pularam e no alto mesmo agarraram todos eles. E assim é a inveja. A inveja, ela faz mal para quem sente. A inveja, ela traz maldição para quem sente. Aqueles homens que acusaram Daniel, foram eles que sofreram. Então você não precisa se preocupar se alguém sente inveja da sua vida, porque a inveja é um sentimento ruim. Às vezes a pessoa diz assim, pastor, mas eu não tenho nada para que as pessoas venham me invejar. Só que infelizmente tem pessoas que sentem inveja de coisas simples. Tem pessoas que têm inveja do cabelo, tem pessoas que têm inveja do olho, tem pessoas que têm inveja do marido, da esposa do outro. Tem pessoas que têm inveja do cargo, do emprego. As pessoas sentem inveja. E o que nós devemos fazer, pastor, quando nós somos invejados? Nada. Entregar nas mãos de Deus. Você pode ver que Daniel não foi xingar, Daniel não foi reclamar com quem estava invejando ele, não. Daniel apenas continuou a sua missão, que era orar e buscar a Deus. Porque eu tenho até uma palavra para compartilhar com vocês. Olha só o que vai dizer essa palavra. Livro de Salmos 112, versículo 10 diz assim: o perverso vê isso e enraivece, range os dentes e se consome. O desejo do perverso perecerá. Amém? E graças a Deus. Olha que forte essa palavra. A Bíblia diz, o perverso vê isto. Mas quem é o perverso, pastor? O invejoso. O perverso é aquele que sente inveja, que quer ver o mal dos outros, que quer ver a derrota dos outros, porque o invejoso ele é assim, ele tenta e não consegue. Aí quando ele vê alguém tentando e conseguindo, ele sente inveja. E nós falávamos até agora há pouco, tem pessoas que têm inveja até de coisas simples.
às vezes inveja do seu sorriso, às vezes inveja do seu cabelo, da sua unha, às vezes inveja dos seus filhos, dos seus netos, inveja coisas simples. E a gente tem que orar e pedir a Deus a proteção para guardar a nossa vida. A Bíblia diz: o perverso vê isso. Mas vê o que, pastor? Vê você sendo abençoado, vê Deus prosperando a sua casa, vê Deus abrindo as portas, vê Deus entregando os milagres. O perverso vê isso, o invejoso vê isso. Aí a Bíblia diz: range os dentes e se consome. Quer dizer então que o perverso, o invejoso, quando ele vê a pessoa crescendo, sendo abençoada, como aconteceu com Daniel, ele sente raiva, ele range os dentes, ele se consome. Mas a Bíblia diz: o desejo do perverso perecerá. Diga glória a Deus. Em outras palavras, Deus não vai deixar que a inveja toque na sua vida. Diga glória a Deus. Então vive essa palavra no seu coração. Pastor, eu estou sendo invejado. Eu estou sendo invejado. Entrega nas mãos de Deus, porque Deus tem cuidado da sua vida. Amém? Eu já atendi pessoas que disseram assim para mim: pastor, eu tenho uma vizinha lá em casa que ela é invejosa demais. Eu tenho uma vizinha lá em casa que ela fica assim, ó, lá da casa dela, só olhando para minha casa para ver o que acontece. Eu já vi casos de pessoas dizendo o seguinte, ó: a pessoa comprou um móvel novo na casa dela, aí tem pessoas que já chegam olhando assim, ó, para todo lado para ver o que tem dentro de casa. Eu já vi casos de pessoas me contando que ela tinha uma flor ali que era uma maravilha, uma flor linda, bonita, maravilhosa. Aí chegou alguém na casa dela e disse: nossa, mas que flor bonita que você tem aqui. Quando passou no dia seguinte, a flor morreu. É a inveja. Então a inveja, ela está aí, mas Deus, ele guarda as nossas vidas. Amém? Deus, ele nos protege. E uma coisa que nós temos que fazer é entregar nas mãos de Deus. É colocar nas mãos do Senhor, porque ele guarda as nossas vidas. Diga glória a Deus. Viva essa palavra no seu coração. Daniel não ficou reclamando, murmurando, não. Daniel continuou buscando a Deus. E Deus foi lá e fez a obra. Continue buscando, porque Deus tem guardado a sua casa e toda a sua família. Diga glória a Deus. A Bíblia fala lá no Salmos 91, no versículo 10, a Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Amém? Deus não vai deixar que inveja nenhuma venha tocar na sua casa e na sua família. Vive essa palavra no seu coração. Amém? Pegue nas suas mãos o copo com água, porque nós vamos orar, vamos realizar a 12ª oração das causas impossíveis. Vamos orar, porque é momento de oração. Senhor, nosso Deus amado e querido Pai, que palavra maravilhosa o Senhor nos deste neste momento. Nós vamos viver essa palavra no nosso coração. Aprendemos, meu Pai, que a inveja, ela destrói, ela corrói, mas a Bíblia fala que o desejo do perverso perecerá. Meu Pai, nós cremos sim que o Senhor tem nos guardado de todo mal, de toda inveja, de toda maldição que exista nesse mundo. A tua palavra diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Meu Pai, guarda a nossa casa, guarda a nossa família de todo mal olhado, de toda inveja, de toda língua mentirosa. Meu Pai, em nome de Jesus, guarda a nossa casa, a nossa família. Meu Pai, neste momento realiza a 12ª oração das causas impossíveis. Meu Pai, essa pessoa está na fé aqui conosco todos os dias. Essa pessoa precisa de algo, meu Pai, que somente o Senhor é capaz de fazer, é capaz de operar. Opera o impossível, meu Pai, na saúde,
saúde, opera o impossível, meu Deus, na família, opera o impossível, meu Pai, na vida financeira, no casamento, na vida sentimental, opera o impossível na vida do teu povo. Meu Deus, consagra esse copo com água, que quem tomar dessa água venha ser curado, liberto, abençoado pelo Senhor. Eu oro e consagro essa água em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Estamos, abençoados. Pode tomar da água aí agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, estamos abençoados, amém? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deixe o seu comentário aqui abaixo, tá bom? Escreva um comentário aqui abaixo, depois o pastor vai estar lendo. Se você já passou por algo assim semelhante com inveja, escreva aqui abaixo. Talvez tem pessoas que vai dizer assim, pastor, há uns anos atrás aconteceu isso, aconteceu aquilo comigo, e a pessoa entrou aqui na minha casa, ela viu algo, ela falou e depois acabou acontecendo isso. Então, se você já passou por isso, escreva aqui abaixo no comentário para a gente estar vendo depois. E eu creio sim que Deus, Ele tem guardado a sua casa e toda a sua família. Amém? E graças a Deus. Então, inscreva-se no canal, deixa o seu like, é muito importante. Se você não clicou ainda no like, desce aqui abaixo, dá um clique no joinha. Muitas pessoas vê o vídeo e acabam esquecendo de dar o like. Então clica no joinha para ajudar, compartilha essa oração, porque aonde chegar vai chegar a proteção de Deus. Amém? Estenda suas mãos para cá e receba a presença de Jesus Cristo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.